Bom, meus amigos do esporte, estamos de volta para a nossa Jornada Cast. É o videocast da Jornada Esportiva da CBN Floripa. É mais uma das edições que recebe nossos convidados, que assuntos de grande relevância estão presentes na nossa Jornada Esportiva e no nosso Jornada Cast. E como não poderia deixar de ser, 12 de junho é o aniversário de uma das maiores entidades esportivas do Brasil. É o Figueirense Futebol Clube, completa 104 anos de idade. Isso não é pouca coisa, é muita coisa. E a instituição, que merece todo o respeito, é uma instituição vitoriosa, criada no bairro Figueira, na esquina da rua Conselheiro Mafra com a Padre Roma. Nomes históricos fazem parte dessa história. E a nossa Jornada Cast de hoje vai falar do Figueirense Futebol Clube. Não poderia ser diferente. E convidamos, os nossos companheiros estão aqui, o narrador Salles Júnior, o repórter Bruno Atanásio, para conversar com o presidente José Tadeu da Cruz e com um nome que fez história, os maiores artilheiros da história do Figueirense, Genilson. Dois nomes que fazem parte dessa história. Presidente, seja bem-vindo. Obrigado pela presença e não poderia ser diferente. O aniversário de um clube tão tradicional teria que ter um bate-papo com o presidente José Tadeu da Cruz. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Roberto. Primeira sensação, presidente, de hoje dirigir um clube com 104 anos e que tem uma história muito bonita para ser contada. Roberto, primeiramente, bom dia a todos. Sempre que vem o Figueirense na minha vida é sempre sensacional. É sempre prazeroso, né, falar de Figueirense e viver o Figueirense. É um clube, como você falou, que ultrapassou os limites do seu centenário e estão indo para o 104º aniversário do Figueirense. Um clube que faz parte da história do futebol de Florianópolis, de Santa Catarina, do Brasil, um clube que tem uma torcida apaixonada, da qual eu me insiro nesse contexto, porque comecei a minha vida no Figueirense em 1974, quando o Figueirense disputou um campeonato catarinense contra o Internacional de Lages, que foi em 75, por consequência de calendário, e eu vi a cidade que naqueles áureos tempos das passeatas, das carreatas, que as bandeiras do Figueirense eram defraudadas em todos os cantos da cidade. Ali veio a paixão? Ali foi onde eu comecei a paixão pelo Figueirense, até porque, Roberto, eu vim do interior do estado, né, vim de uma cidade aqui da Serra de Bom Retiro, cheguei aqui justamente em janeiro de 75. E foi quando vim morar no centro da cidade, na cabeceira insular da Ponte Erciluz, na rua do Achuto. E ali, do muro da minha casa, eu conseguia ver os carros passando, descendo pela Rio Branco, subindo pela Felipe Schmidt, passando pela nossa rua também. Isso me chamou a atenção, escutei o jogo no rádio. Só a Ponte Erciluz. E aí ali começou a minha paixão pelo Figueirense e só vai terminar quando Deus quiser. É muito importante, os nossos parceiros estão sempre presentes, né? A nossa jornada esportiva da CBN, a nossa jornada Cast, que é o que nós estamos nesse momento apresentando, tem um oferecimento da Ibagi, Zita, Forte Atacadista e Cassol. Esses são os nossos parceiros que estão aliados aos grandes eventos do futebol, aos grandes eventos na CBN, Floripa, como um todo. Para não perder esse caminho aí, eu conheço o Tadeu já há um bom tempo. E ele me contou, ele falando da chegada dele aqui, que ele disse para o teu pai, né? Que você um dia seria alguma coisa no Figueirense. Bem lembrado, Salles. É que eu vivia ouvindo futebol, seja daqui, seja do Rio, até ter uma simpatia pelo time do Roberto Alves lá no Rio. E meu pai dizia, tu vai ser alguma coisa no futebol. Presidente da CBD, ele falava assim, né? Porque era CBD, não era CBF ainda. E aquilo, para mim, era só um comentário de pai para filho, né? Mas e fui me intensificando, me envolvendo mais com o Figueirense, vindo a pé, atravessando a Ponte Erciluz
com 12 anos para pedir para entrar acompanhado aqui por baixo da catraca, naquela época, né? Ficava ali fora, deixa eu entrar com o senhor, não, nem conhecia as pessoas, mas pedia para entrar e dava certo, e a gente entrava. E aí começou a minha história com o Figueirense, depois, na década de 90, 15, 90, vim para o Conselho Deliberativo, fui vice-presidente do Conselho Fiscal naquela gestão de 2000, né, do presidente Norte, do presidente Paulo Prisco, e já era um desejo naquela época, tanto do time do Norte e do Paulo, que eu viesse para a gestão do Figueirense, mas eu tinha minha atividade no banco e não conseguia compartilhar, era impossível. E aí, então, eu esperei esse momento de 2019, que eu falei assim, eu estava em São Paulo, decidi parar, falei, vou para Floripa, a minha esposa é daqui do Ribeirão da Ilha, falei, vou parar, vou para Floripa, vou dar uma desopilada, e justamente aconteceu aquela retomada heróica do presidente Chiquinho, e as coisas foram caminhando, o time do Paulo do Norte se aproximando mais do Figueirense, muitas conversas fora do clube articulando a volta. Aí o Paulo falou, agora chegou a vez, agora você não tem mais banco, então vamos. Aí eu topei vir como Aí vice-presidente do presidente. começa uma nova história, né, presidente? Aí começou exatamente uma nova história. Mas aqui ao lado do presidente está um dos maiores artilheiros da história do Figueirense. E não é nada, são 104 jogos pelo Figueirense. 104? 104 é o ano. Que coincidência é essa, 104 não? jogos. 53 gols marcados em 104 jogos. E campeão catarinense em 99. Aliás, na final fez os 2 gols, né, contra o Avaí. Sim. O Bruno Genilson está aqui com a gente. Esse também faz parte da história. Qual é a sensação hoje de você estar sendo relembrado como um dos maiores artilheiros da história de um grande clube? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite de poder, né, falar sobre o Figueirense nesse momento tão importante, né? Eu acho que eu sou privilegiado de poder fazer parte dessa história, né? Então, para mim é uma sensação inexplicável. Eu não consigo, em palavras, né, conseguir expressar o que eu sinto pelo clube e a importância que o Figueirense tem na minha carreira, né? Que faz para mim o Figueirense foi o clube mais importante que eu joguei em toda a minha carreira. Você estava no acesso em 2001. Sim. Acesso à Série A. Tava no acesso de 2001, em 99, cheguei aqui em 98, né? Um ano depois a gente nós consagramos aí campeões estaduais, né? Depois de algum tempo, né? Eu fui artilheiro do campeonato, né? Com 26 gols, então assim, é uma história muito... Essa minha história já começou, né? E em essa 98 história pra 99. continua, né, Genilson? Essa história não parou, você continua dentro do Figueirense. Sim, sim. Hoje ainda continuo trabalhando no clube de alguma forma, né? E eu fico feliz porque o Figueirense ele fez parte da minha carreira e continua fazendo parte da minha vida, né? Então, eu não sou da cidade, não sou manezinho, mas eu sou Encarnou considerado. já. Eu sou considerado manezinho, tenho o título de cidadão e para mim é um prazer também, né? De ser manezinho da ilha e ser figueirense, cara. Incorporou. É uma sensação inexplicável. Ô Bruno, você não viu o Genilson jogar? Não vi, eu sou de Então você não 98. viu futebol. Você não viu o artilheiro, como se faz gol, né, no tempo que tínhamos ataque, não é? Mas, Roberto, é interessante a gente estar aqui no Memorial do Figueirense Futebol Clube justamente para as pessoas que não viram pouco ou Recordar muita pouco. parte da história do Figueirense recordar e também entender o que é o Figueirense, né? Com essas pessoas que estão aqui, a Lidiane, por exemplo, que trabalha aqui no Memorial, explicando toda a história do Figueirense, mostrando aqui as fotos, as camisas que a gente está aqui mostrando, a camisa troféu, e esse resgate que o Figueira tem com as pessoas que formaram o Figueirense, tanto nos bastidores quanto dentro de campo, com o Genilson aqui, teve outros craques reconhecidos também pelo Figueirense, e já podendo estender uma pergunta, né, para vocês dois, quem quiser responder, esse resgate que o Figueira tem com grandes jogadores e também tentar trazer para a comunidade, por exemplo, o Genilson não é daqui, mas hoje ele mora aqui, ele está ligado com o Figueirense, ele tem uma ligação muito grande com a torcida também, todo jogo está aqui no setor A do Scarpelli vendo o jogo, então para vocês, assim, tanto trabalhando agora na parte de fora, né, esse resgate com as pessoas que gostam do Figueirense, né, para trabalhar e também, né, continuar fazendo história no Figueira. Pode falar, presidente. Bom, eu acho que o Figueirense tem uma história, né? Tem uma história muito rica
quando você fala de exposição de talentos. A gente fomos o primeiro clube certificado pela CBF, né? Clube formador. E tem as revelações de atletas de base que a história conta. Hoje, vou citar o Felipe Luiz, que é treinador do Flamengo, que morou aqui embaixo dessa arquibancada, foi formado aqui, dentre outros. É muito comum os atletas que vêm para o Figueirense sejam mais novos ou até no final de carreira, no término da sua jornada, que eles elegem Florianópolis para ficar. Principalmente dentro do Figueirense, porque se eu fosse enumerar aqui quantos ex-atletas de fora, de eixo até de Rio e São Paulo, que passaram pelo Figueirense, terminaram a sua carreira aqui ou estenderam por mais um pouco, mas voltaram para morar aqui. Exemplo do Elton Nem, por exemplo, que está conosco de novo, né? Ele voltou. A família mora aqui. E aí, dentre tantos outros, o Wilson, a família mora aqui. O Genilson, o Aldrovani. Eu vou parar de citar, porque senão eu vou cometer alguma injustiça com alguém. Fernandes. Então, por quê? Porque nós temos dois valores em Florianópolis, ao meu ver, dentre todos que eu destaco. A cidade de Florianópolis, que é acolhedora, é uma cidade gostosa de morar, e o Figueirense Futebol Clube, que é acolhedor também. Geralmente quem vem para cá fica. Vamos E vira acrescentar torcedor. uma terceira, a torcida do Figueirense. A torcida, bem lembrado, Roberto. Quando eu falo Figueirense, eu falo como um todo, Sim, né? claro, Juntando claro. todos os poderes constituídos, todo o ambiente do Figueirense, principalmente, já que você lembrou, e bem lembrado, que é o maior patrimônio que a gente considera do clube, que é essa nossa grande nação alvinegra. Porque o Tadeu, o Genilson, o Salles, eu dei uma volta no memorial, já estive aqui muitas vezes, né? Mas como é gostoso você recordar aqueles times de 70, time de 60, lembrar de Deodoro Trilla, de Laudares Capella, Júlio Camargo, o próprio Ney Ibner, que já nos deixou, que começou em uma paixão enorme pelo Figueirense. Então, reviver isso tudo aí é muito gratificante. Esses momentos de dificuldade não apagam essa beleza que é a instituição, né? Eu tenho certeza Você viveu que alguns bons momentos difíceis, né? tem muitos momentos difíceis. Até porque o futebol não é fácil, né? Nem para quem faz, nem Diferente para quem daquilo, joga. diferente do teu tempo de torcedor. Muito diferente, Roberto. Muito diferente. A realidade é outra, custo de futebol diferente, gestão tem que ser atualizada. Então tem uma série de fatores que a identificação de jogadores com o clube, né? Se nós pegar a década de 70 aí, poucos eram de fora. Se pegar os dois clubes da capital, se você escalar aí, 90% eram gente daqui, de Florianópolis, do Morro, daqui, da comunidade. Lógico que é um momento difícil. Passamos aí umas agruras muito fortes, né? Principalmente na última década. Mas com a força que esse clube tem, com a força que tem a torcida do Figueirense, com a força que tem o Conselho do Figueirense, que com maestria fez a retomada em 2019, isso demonstra o quão é grande o Figueirense. Isso também nos ensina o quão é importante nós termos dentro do Figueirense pessoas identificadas com o Figueirense, né? Procuramos agora, nessa movimentação que fizemos, trazer pessoas daqui para ser o novo CEO. Pensamos aqui dentro desse conselho. Os grandes momentos da história do Figueirense foram feitos com pessoas da cidade. Da cidade. Então, tem um jargão no futebol que time que está ganhando não se mexe, né? Mas, enfim. Então, acho que esse é o caminho. O Figueirense precisa estar muito identificado com a cidade e nós não podemos cometer equívocos de trazer gente de fora com conceitos diferentes do que é o da nossa cidade. Nós precisamos respeitar a cultura da nossa cidade, o gosto da nossa torcida e o jeito de Figueirense de ser. É esse que a gente precisa cultivar. O Genilson, qual foi o grande momento da tua carreira no Figueirense? Qual foi o grande momento? Aquele que tu dorme e ele vem logo na cabeça. Foram dois, né? Na verdade, assim, todos os anos que eu joguei no Figueirense, quando eu vesti a camisa do clube, eu fui feliz. Em todos. Do momento que eu cheguei, dos momentos que eu saí e voltei pro clube. As minhas passagens elas sempre foram felizes, né? Então, sempre momentos bons. Mas os mais marcantes, sem dúvida, foi em 99, né? O título de 99. Até porque foi em cima do maior rival, né? Então, era considerado na época o clássico do século, né? Que era a virada do século
de 90 para 2000, então aquilo ali foi o ápice, né, da minha carreira ali, de tudo que eu fiz, o que eu representava para o clube naquele momento, né, e o que eu me tornei depois daquele título também. Então aquilo que me fez ser um dos maiores ídolos do clube até hoje. E 2001 também, né, o acesso. Não foi eu que fiz o gol do acesso, mas eu fui o artilheiro da equipe na temporada também, de 2001. E também foi um momento muito importante para o clube, né? Além de 99, teve o acesso de 2001, que depois disso se perpetuou aí durante 7 anos seguidos, numa Série A, aí o clube conseguiu se estruturar, né? Conseguiu, naquela década de 2000 a 2010, ser um dos clubes mais valorizados do futebol brasileiro. Então, para mim, fazer parte disso daí é um prazer enorme, e hoje estar podendo aqui conversar com vocês e representar todos os atletas que vocês falaram, que o presidente falou, e eu poder ser o representante de todos esses ex-atletas aí para falar sobre o clube, o carinho, o amor que eu tenho pelo clube, pela torcida, para mim é maravilhoso. Quem te trouxe para cá, Genilson? Abel Ribeiro. O Abel tinha uma... O Abel foi meu treinador em 97 lá no Marcílio, né? Foi o primeiro clube que eu vim para Santa Catarina, foi o Marcílio Dias. Aí era o Abel o treinador. E O Abel foi te buscar lá, foi buscar o Felipe Luiz em Jaraguá. O Abel era bom mesmo, né? O Abel é um cara que tem uma importância muito grande para mim, né? Ele foi um dos caras que me trouxe eu joguei lá no Marcílio com ele, e ele que me trouxe pro Figueirense, ele que me bancou aqui em 98, né? Quando eu cheguei. Em 99, que era o treinador. Então, assim, ele é um cara que eu tenho uma amizade, um carinho muito grande por ele, por tudo que ele fez por mim. Me ajudou bastante. Ele me chama carinhosamente de Paraíba, né? O Abel era o técnico em 99? Em 99 ele era o 99, treinador, né? Então, assim, ele foi o cara que me trouxe pro clube, e eu tenho um carinho muito grande e agradeço muito ele por isso. Tu chegou a ver ele jogar, não? Não. Ponta esquerda, Ponte Preta. Não, Teve na seleção brasileira. Eu já fui buscar. Jogou na seleção brasileira. Eu vi. Meia baixa. O Abel era chatinho, que aquela canhotinha dele lá era dar trabalho, cara. Tu podes acreditar que eu joguei uma bolinha com ele? Acredito, claro. Jogamos uma Claro que bolinha. acredito. Ele deu um cruzamento para mim, eu entrei, matei na hora. Acha? O homem tinha uma visão espetacular, Não, mas isso é outra história. Qualidade. Ô, Genilson, ainda falando Tá de... gravado, não deve estar gravado, né? Aí você pode falar, né? O que você quiser. Ainda falando desse reconhecimento, né, de torcida, na minha outra pergunta lá, eu falei que tu tá em todo jogo aqui no Scarpelli, Sim. no setor A. Também é muito ativo nas redes sociais, sempre em prol, obviamente, do clube. Como é que tu vê esse carinho, esse abraço que a torcida tem contigo, representando aí os demais grandes atletas da história do Figueirense? É recíproco, né? Eu vejo que eles são bem recíprocos comigo. Eu comento muito com amigos meus mais próximos, né? Que se eu soubesse que depois que eu parasse de jogar pelo clube, eu teria esse carinho tão grande que eu tenho com o torcedor, eu teria tentado fazer mais ainda do que eu fiz, entendeu? Porque eu não imaginava o quanto é importante, a importância que eu tenho pro torcedor, cara. Eles me encontram aí nos jogos e parece que, né? Às vezes, quando tá mal, eles querem que eu resolva o problema. Pô, vai lá, você precisa voltar. Confia, né? Cara, então assim, isso pra mim é maravilhoso, cara. Quando a gente ganha é uma alegria, é uma festa. Quando perde, algumas vezes o torcedor, porra, você precisa voltar, você tem que trabalhar, você tem que fazer, você tem que estar lá de novo, volta a jogar, pelo amor de Deus. Então isso aí, assim, demonstra duas coisas, né? A primeira aquilo que eu fiz pelo clube dentro do campo é reconhecido pelo torcedor, né? E o carinho que eles têm por mim, né, cara? Então, O Genilson, desculpa, Salles, o carinho é tão grande, o Figueirense trata tão bem os ex-jogadores, que você hoje comanda uma escolinha do Figueirense. Sim. Onde é que é? A gente tem 5 unidades hoje, né? Tem 5 unidades? Florianópolis aí, né? Nosso contato primeiramente foi com o nosso querido Norton, né? Que acabou nos deixando aí precocemente, que também deixar uma menção a ele, que é um cara que também sempre foi bem recíproco comigo. Esse está na história E também. abriu as portas para a questão da escolinha, então agradeço muito a ele, ao presidente Tadeu também, que sempre esteve junto. E hoje eu toco as escolinhas do clube, a questão de uma garotada de 13 anos para baixo, né? Porque é a partir dos 14 que já pode ir para a base do clube. Então hoje eu faço essa captação, né? Para poder alimentar o clube, assim, vamos dizer, com atletas a partir O futuro do 14 futebol é a base, né? Porque o Então, clube assim, deu é um trabalho bem legal que eu estou fazendo aí, junto com o meu sócio, João Davi. Então isso
vem trazendo aí para o clube aí benefícios. Nós estamos trazendo bastante jogadores aí. Esperamos que algum deles aí possa ser um Genilson aí, um Porque Fernandes, um Wilson, né? o Figueirense parou bastante Que a nisso, né, gente possa Genilson? ter novamente outros ídolos, né, que saíram de dentro do clube, né? Por um tempo aí, o Figueirense deixou muito dessa captação de jogadores, as categorias de Assim, base. é muito importante fazer esse trabalho porque é difícil hoje para um clube de futebol conseguir abraçar todas essas categorias, né? É muito O difícil. presidente, quando você vê uma movimentação de torcida contra o trabalho que vem sendo realizado, você melhor do que ninguém administra bem isso, porque tu também, quando era torcedor, tu incomodou um bocado. Roberto, a arquibancada transforma, né? Né? Mas tu entendes o torcedor, né? Perfeitamente. Isso pra gente faz parte do futebol, faz parte da emoção do torcedor. O mais importante disso é que a gente sabe o que está fazendo. Nós estamos convictos com o futuro do Figueirense, com os projetos do Figueirense. Então a torcida tem todo o direito de se manifestar, enfim, dentro de uma condição ordeira, né, que não seja algo ofensivo e que não seja, né, que não Violência. passe da manifestação, que isso não passe da Sim, manifestação. claro. Torcedor, ele é o trem pagador, né? Como o Figueirense já foi chamado muitas vezes de trem pagador do futebol de E Santa foi Catarina. mesmo. Então, faz parte assim, essa manifestação, essa emoção da torcida. A gente olha com... Não gostaríamos que fosse, mas assim a gente considera Em todos os lugares. E o a futuro? emoção extrapolando a razão. Hein, Tadeu, e o futuro do Figueirense é promissor? O que a gente pode esperar daqui para frente? Justamente no dia do aniversário. Roberto, é promissor. É promissor. A gente está com um projeto. Nós tínhamos uma expectativa de 2, 3 anos já ter realinhado tudo isso, mas tivemos alguns percalços de pandemia, que eu já não vou falar mais isso, que toda vez que se fala em pandemia, a pessoa fala, estão colocando a culpa na pandemia. Não, a gente teve esse atrapalho. Depois a gente formou uma nova diretoria, o presidente Norton foi para o conselho, eu assumi o clube. E você imagina você pegar um clube faturando 8 milhões por ano e ter que gastar 18, com a dívida de 200 milhões de reais, 230 milhões de reais. Todas as pessoas que são do mercado, que nem como eu fui e outros da esfera jurídica, falavam no início para nós assim, olha, tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem, muita resiliência, porque é muito difícil sair dessa situação, muito difícil. Só que a gente está no mercado, tem experiência, tem relacionamento, vai buscando subsídios aqui, assessoria do outro lado, no caso da Álvares e Marçal, que veio para cá em agosto de 20, e começamos a abrir os horizontes. Chegamos no momento de recuperação extrajudicial, que era o primeiro caminho. Nós não queríamos ir direto para a RJ, porque uma recuperação judicial é o último degrau, é o penúltimo degrau para falência, né? Se você não honrar, você vai falir. Bom, aí nós, com prudência, entramos na extrajudicial, deu todo aquele imbróglio jurídico, enfim, que eu não gosto de entrar nesse detalhe. Depois decidimos pelo uma judicial e a gente está aí na iminência de tudo isso estar resolvido aí nos próximos, talvez, 40, 60 dias. E aí sim, aí a gente consegue fazer um planejamento mais concreto para o Figueirense, mas respondendo a tua pergunta, torcedor do Figueirense, a imprensa, os poderes constituídos, pode ter certeza que o Figueirense viverá novamente os grandes momentos que viveu na década de 2000. E esse pessoal que está aí já fez, né, Tadeu? Eu sempre cito isso lá no debate diário, que o Paulo, Príncipe Paraíso, você, esses amigos, essa turma, é o pessoal que teve na hora boa. Eles conhecem os caminhos para arrumar a casa. Não, exatamente, Salles, embora os tempos são outros, né? Nós estamos falando de 20 e tantos anos atrás aí. Mas, como eu falei no início, a gestão tem que ser diferente, tem que ser atualizada, tem que ser modernizada, a fonte de recurso não tem mais aquela abnegação, né? Não tem mais aquele, eu vou doar. Não, hoje você faz um projeto e troca benefícios, né? Gera um benefício para quem está investindo, uma taxa de retorno, porque hoje não tem mais doador, tem investidor. Então isso para a gente está muito claro.
por isso que era um momento, deu certo, a dívida era menor, né? Mas hoje a gente está com a dívida equacionada no nosso plano de recuperação, dependendo da homologação, dependente da homologação, mas é um plano que a gente fez dentro da capacidade de pagamento do Figueirense. Isso está muito claro. Os credores já aprovaram as assembleias. Então a gente está nas últimas instâncias das decisões judiciais e com absoluta convicção e certeza de que viveremos em breve, né, no médio prazo aí, um Figueirense bem arrumado novamente, alinhado e dando alegria, muito mais alegria para todos os envolvidos com o Figueirense, principalmente para nossa torcida aqui. Assim, ó, domingo, Roberto, eu estava no Rio de Janeiro, passar final de semana com a minha família, peguei um voo lá às 5, cheguei no aeroporto 5h15, Jogo contra o 6h15, contra o Botafogo. deixei a minha família para pegar as bagagens, saí, peguei um táxi e vim para o Scarpelli, pro jogo. Porque eu sabia que ia ter um calor humano aqui. Eu sabia que a nossa torcida ela é impressionante sobre todos os aspectos. Você pegar um time de Série C, como é o nosso caso, passando... Imagina, nós ficamos 16 jogos para ganhar, acho que 2 partidas, não sei se é isso, antes do pintado. E essa torcida não desistir. Essa torcida está aqui, colocou 8.000 pessoas praticamente aqui no último domingo. Frio daquele, na época. Frio. Final de domingo, que todo mundo já está com a cabeça pensando no dia de segunda-feira, e a gente tem esse carinho aí. Isso nos motiva cada vez mais. Então, assim, independente de qualquer manifestação, isso nos motiva. A torcida do Figueirense nesse aspecto eu me lembro quando você falou aí daquela luta do Chiquinho lá, que retomou, a turma estava aqui, foi o quê? 16 mil? Eu sei que foi um negócio fantástico assim no outro jogo, que levava agora o Figueirense é nosso. Contra o Bragantino, nós tomamos 3-0 aqui, eu estava em São Paulo ainda, mas deu, acho que, talvez 16 mil e poucos torcedores. Quando voltou para o Figueirense, então o Figueirense tem dessas coisas. Agora, ó, trouxe o Pintado, já está indo para o quarto, foi 4 jogos a partir de agora, com certeza ele vai estar aqui. Exatamente. Salles, quando a única vez que eu concordo com a afirmativa de que o Figueirense tem dono é quando a gente fala que quem é o dono do Figueirense é a torcida do Figueirense. Pode ter esse patrimônio, pode ter dirigentes sábios, inteligentes, mas o dono do Figueirense é a torcida do Figueirense. A torcida do Figueirense, ela... Lembra de Bragança Paulista? Aquele gol do Everton Santos lá? Eu estava acesso. Pô, tinha mais torcedor do Figueirense que do time dele, de Bragança. Então, assim, e essa história, né? Voltando aqui para o memorial, se você me permite, nós temos uma história contada em décadas aqui, né? Nesses painéis, desde 1921, quando da fundação do Figueirense ali na região da Figueira, na Conselheiro Mafra com a Francisco Tolentino, na casa do Ulisses. Ulisses, não lembro o nome completo dele. Quem? Eurico Osterno? Não, Ulisses era o Ulisses Xavier? Que cedeu a casa dele para a primeira reunião em maio. Onde estava o Eleonoro Ventura, o João dos Passos Xavier. Isso, o Siridax. Que foi o primeiro. Exatamente, Então, ali foi criado o Figueirense, naquela região da Figueira, então a gente tem essa história contada aqui. Temos um livro de centenário, que ainda temos aí exemplares para quem tiver interesse em adquirir, que conta também a história, é uma memória fotográfica, feita pelo grande Nelson Norton Flores Beaupré, que aqui eu rendo a minha homenagem, porque foi o presidente que mais dirigiu o clube. Foi o presidente que mais ganhou título na história do Figueirense, na sua gestão, né? A gente fala, ele teve 2 gestões fantásticas, um apaixonado pelo Figueirense. Esse memorial aqui já tem o nome dele, honrosamente. A rua aqui, a Rua Humaitá, termina nesse prédio aqui na frente, dali virou para lá, vira a Rua Norton Flores Beaupré. O endereço do Figueirense, nós mudaremos em breve de Rua Humaitá 194 para Rua Norton Flores Beaupré número 1, que só quem tem imóvel na Rua Norton Flores Beaupré é o Figueirense, que é o terreno do ginásio do outro lado, e o Scarpelli
do lado de cá. Então a gente precisa reconstruir essa Tem história muita, daqui para frente com essas glórias que vocês muita estão coisa falando, Roberto, eu boa. estava vendo ali, ó, aqui no Memorial Tadeu falando nesse assunto. Rapaz, tem um canto ali que tem camisas só de cara de seleção. Roberto Firmino, Felipe Luiz, Sim. tem o Giovanni Augusto, uma camisa do Giovanni Augusto que fez o gol contra o Corinthians na inauguração. Fala, tem a camisa do Edmundo, que foi a camisa mais vendida do Figueirense, aquele cantinho ali. Bruno, É louco. estamos encaminhando já o final da nossa Jornada Cast, mas ainda tem para a gente conversar um pouquinho. Eu queria retomar aquela que a gente estava falando da torcida, quase 8 mil no último jogo contra o Botafogo da Paraíba. Essa retomada da torcida vem muito ao encontro da retomada do Figueirense por pessoas do Figueirense. O técnico Pintado não é daqui, mas ele sempre diz que tem um carinho enorme pelo Figueirense. Todas as coletivas, carinho enorme pelo Figueira e carinho enorme pela torcida, ele diz também. Trazer o Rafael como diretor executivo, que é um cara daqui, é torcedor do Figueirense, era do conselho. Como essa ligação, né, e esse momento que o Figueira está se reconstruindo no Campeonato Brasileiro, como é que tu vê para os próximos meses aí, próxima temporada, e também já costurando duas perguntas, né, em uma só, tu comentou de projetos, tem alguma coisa que tu já possa comentar até 105 anos, quando a gente voltar a conversar novamente? Bom, vamos lá. É perceptível que o clima dentro do futebol é outro. Perceptível. Eu fiz questão de ir para Aracaju com a delegação, pós-movimentação que a gente fez. E lá em Aracaju, numa conversa que eu tive com o Pintado e o Daniel Caminhos, que se juntou conosco no aeroporto de São Paulo, eu fiz questão de ter uma conversa muito franca com os atletas no domingo à noite. Porque eles ainda estavam muito apreensivos com tudo que aconteceu, a insegurança dos próximos passos do Figueirense, por tudo que foi falado, enfim. Então eu resgatei isso deles, falei, olha, vou contar a história de 2000, vou falar quem nós somos de novo, nós tivemos um vestiário com vocês, a vida segue, é um outro momento. Aí tinha algumas situações que precisavam ser ajustadas, ajustamos, e o clima mudou. Então, eu vou falar, eu tô aqui, vai fazer 5 anos. O vestiário mudou, o ambiente do futebol mudou, o ambiente do Figueirense mudou, as coisas mudaram, a gente está com tudo dentro de casa novamente. Projetos nós temos não só para 2026, para a perenização do Figueirense, que é justamente a gente fazer aqui a recuperação judicial, pagar essa recuperação judicial, daqui a pouco fazer algo com esse terreno do ginásio que a gente possa gerar uma receita futura para o clube. Mas assim, no papel ainda não, mas a gente tem muita coisa na cabeça que tem certeza que a gente vai virar essa chave e o Figueirense será glorioso, como sempre foi. Eu tinha tanta curiosidade ainda, Pois mas é. nós já estamos ultrapassando um pouco o nosso horário. Esquece que o Genilson está no teu lado e me diz em 10 segundos qual foi o maior jogador da história do Figueirense que tu viu jogar. O maior? O Obenir, né? Tinha 2 metros de altura. Quem? O Obenir tinha 2 metros de altura. O Obenir. Não, mas então vamos assim. mudar para o melhor, então. Boa. Roberto, pô, eu não queria ser injusto. O Sérgio Lopes era maior Mas que o eu vi Obenir. jogar Sérgio Lopes, eu vi jogar Moacir, eu vi jogar Luiz Everton, Toninho. Nossa, eu vi Clebão, jogar. Essa é uma Edmundo, pergunta Cada um- irrespondível. Cada um na sua época, né, eu acho. Eu acho não, assim, ó, cada um na sua época, essa é a resposta. Exatamente. Até porque vocês vão concordar, não vamos entrar na seara da seleção, mas a gente hoje é carente de jogador, né? O Genilson foi o último artilheiro do Figueirense com 26 gols no Campeonato Catarinense. Não foi nem na temporada, não foi no Catarinense. Então, de lá para cá, não apareceu Genilson, ninguém. rapidinho, 10 segundos para falar da dupla genial. Cara, a melhor dupla que já jogou aqui no Figueirense, cara. Não tem muito o que falar. Até hoje lembrado em qualquer corredor, qualquer lugar que você vai, qualquer ponto da arquibancada. E você falou em Figueirense, falou em dupla de ataque, não tem como não falar do Genial. Vou citar um ataque para nós fechar nosso bate-papo aqui, nossa jornada cast. Vocês não viram jogar. Caco, Luiz Everton, Tião Marino e Landi. Esse ataque. Sérgio Lopes e Moacir, meio campo. Por nome, sim, Esse bem ataque- bem conhecido. Esse foi o ataque que botou o Figueirense na primeira. Pinga, Isso. Moenda, Nelson e Casagrande Isso. na defesa. Esse Esse foi campeão, time foi campeão e foi o time que colocou o Figueirense na primeira vez no Campeonato Brasileiro.
E dizem naquele dizem melhor de que 3. os jogadores é que dizem para mim sempre que nesse time estava o melhor técnico que já pintou em Santa Catarina, Jorge Ferreira, Jorge Ferreira. trazido pelo Major Ortiga em 1971. Mudou a história do futebol catarinense. Depois de 30 anos, Figueirense voltou a ser campeão, Florianópolis também. Ele foi para o Corrimão, voltou a ganhar, mais ou perdesse mais clássico. Ah, cara, boa pergunta agora. Eu sei que eu fiz mais gols. Com certeza ganhou mais. Ganhou mais porque Eu A fiz- pergunta correta jo- sempre é muito mais. Eu joguei 11 clássicos e 7 gols, então a média tá excelente. Não, verdade. ganhou mais porque ali foi que a gente Gente, tirou a ó, diferença. Né? Esse foi a nossa Jornada Cast de hoje. É o videocast da Jornada Esportiva da CBN Floripa, com o presidente José Tadeu da Cruz, com o Genilson, os grandes artilheiros da história do Figueirense, Salles Júnior e Bruno Atanásio. Muito obrigado. O nosso trabalho e a nossa Jornada Cast tem o patrocínio e a parceria da Ibagi, Zita, Forte Atacadista e Cassol. Parabéns ao Figueirense, 104 anos de uma história gloriosa que precisa ser comemorada. Um abraço e até a próxima.